escada. E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou. A dança roda, a festa vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. Bailam corujas e pirilampus entre os sacis e as fadas. E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou. A dança rola, a festa vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. 18h01 no horário de Brasília, já começou para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa, com um fenômeno único e irrepetível na música brasileira, em alguma medida até na música internacional, nós vamos ver. Secos e Molhados. Secos e Molhados, e aqui nós vamos dedicar a semana. Os Secos e Molhados ainda existe como marca. O João Ricardo, um dos membros, continua na música, continua a produzir, mas evidentemente nós vamos nos limitar aos 2 LPs, o de 1973, que bateu todos os recordes de venda, mais de 1 milhão de discos. Era um negócio que não aconteceu. Pra vocês terem uma ideia, a Continental, que era a gravadora, teve que pegar discos de outros cantores seus que não estavam vendendo, recolher no mercado, refundir o vinil para conseguir imprimir Secos e Molhados. Eu tinha 12 anos, um tio meu trabalhava na Continental Chantecler, né? E nós era meio pobre, e nós colou capa de disco, vinha aos milheiros, capa de disco dos Secos e Molhados, com cola, para a gente colar, colava, devolvia e ganhava por 100 capas, tem um preço fixo lá, entendeu? E eu ganhei dinheiro com Secos e Molhados, 12 anos, né? Acabam tudo melecado de cola. O grupo formado por João Ricardo, que é português de nascimento, filho do poeta João Apolinário, Gerson Conrad, e o Ney de Souza Pereira. Ney Mato Grosso. Por quê? Porque ele nasceu em Bela Vista, Mato Grosso do Sul, ficou com o apelido, assumiu o nome artístico de Ney Mato Grosso. Esta música aí, no caso, uma música do João Ricardo e da Lully, que era uma compositora amiga deles, né? Usando o vira, que é um ritmo português, e fazendo um manifesto, na verdade, que se vocês prestarem atenção na letra, quer dizer, esse vira-vira não é só... como disse a própria Lully, trata-se de uma música que trata da magia, da sexualidade, da política. Em 1973, governo Médici, o pau comendo, tortura comendo, surge um grupo que investia ali numa estética andrógena, né? Maquiado. Essa maquiagem ocorreu inicialmente por acaso, o Ney era ator e chegou maquiado, não dava tempo, já tinha um show marcado, o show ia começar, aí a própria Lully falou, mete uma purpurina em cima, e os outros também se maquiaram, e nasceu daí aquela estética, né? Tem aí uma briguinha, depois nós vamos falar ao longo da semana, se o Kiss copiou ou não os Secos e Molhados, né? Uma coisa é certa, a capa clássica dos Secos e Molhados, eu mandei a capa aí para vocês, coloca a capa aí, né? Esta capa, se vocês pegarem a primeira capa do disco do Kiss de 74, bom, pode ser até que o Kiss já se maquiasse antes, ou os membros do Kiss. O fato é que quando você pega as capas, a similaridade é muito grande, né? Essa capa do fotógrafo Antônio Carlos Rodrigues. Atenção, eles realmente estão debaixo de uma madeira, com a cabeça do lado de fora. Furaram a madeira e estão com a cabeça do lado de fora. Sabia? Né? E até tem um testemunho, acho, do João Ricardo, tem um testemunho de um deles dizendo que
Tava um calor danado em cima e um frio danado embaixo por causa dos refletores, né? Do fotógrafo Antônio Carlos Rodrigues, né? Que teve a ideia de fazer esta capa, considerada por muitos uma das melhores capas de disco do mundo, com que eu concordo, né? E foi um negócio, só quem viveu a época, e eu tinha, insisto, 12 anos, para saber o impacto que tinha, porque ninguém nem sabia o que era Ney Matogrosso, né? Quem era esse cara que surgiu de repente, né? O grupo já existia com esse nome, depois a Lully apresentou o Ney ao João Ricardo, que era o líder inconteste do grupo, né? Sem dúvida nenhuma, uma pessoa extremamente talentosa, extremamente inteligente, com uma formação musical e literária profunda, filho do poeta João Apolinário, que é um português, que estava no Brasil, exilado do salazarismo. Agora, ao mesmo tempo, parece que é uma pessoa, assim, digamos, que não muito sensível a ideias dos outros. Não sei. Eu não vou entrar nesse mérito. O fato é, fizeram um trabalho gigantesco com um grupo de música, de músicos de primeiro time. Vocês notem na capa que tem um quarto elemento no Secos e Molhados, que na verdade não quis pertencer ao grupo, que aquele que está lá, quem vê, é aquele que está no canto direito, né? Lá em cima, atrás, né? No canto superior direito, que é o Marcelo Frias, baterista argentino, né? O Zé Rodrigues participou do disco, foi arranjador de um monte de música, tocando piano, tocando ocarina, que é um instrumento de cerâmica super bacana, depois vocês deem uma olhada ali. Outro argentino, Willy Verdaguer, no contrabaixo, que tem um peso importantíssimo no disco, né? Lidando ali com poetas. Atenção, esse disco, os Secos e Molhados cantaram Vinícius de Moraes, cantaram Oswald de Andrade, Fernando Pessoa, Cassiano Ricardo, Julio Cortázar, né? Isso no segundo disco, que foi um insucesso danado e até injusto, porque tem grandes músicas. Nós vamos ver. Não tematizaram só assim, as questões sociais também presentes na música deles, mas sempre com uma pegada um pouco... Não era rock, era uma mistura de tudo, né? Mas tem uma pegada roqueira, sem dúvida nenhuma, um sotaque ali de rock progressivo, né? Muitas vezes. E tem uma música magnífica do João Apolinário, pai do João Ricardo, pai e filho, fazem a música Amor, né? Marcelo Frias na bateria, o Willy Verdaguer no baixo, uma gaita, uma harmônica do João Ricardo de primeiríssima qualidade. Solta aí, Valibene. Leve, como leve pluma, muito leve, leve pousa. Muito leve, leve pousa. Na simples e suave coisa nenhuma, Suave coisa nenhuma. sombra, silêncio ou espuma, nuvem azul que arrefece. Simples e suave coisa. Simples e suave coisa nenhuma que me amadurece. A gaita aí. E vocês percebem no disco todo a importância que tem o contrabaixo nos Secos e Molhados. Ele fala o tempo todo, uma espécie de condutor de muitas músicas.
E não vou aqui me estender muito, porque afinal de contas não é um programa de literatura, mas tem uma sofisticação nas letras. Aliás, essa música é um poema bastante sofisticado, porque em última instância está tematizando o amor e fala das ondas do amor, que leve, como leve pluma, muito leve, leve pousa, né? Na simples e suave coisa, aí vai suave coisa nenhuma, sombra, silêncio ou espuma, né? Então tem uma precisão de vocábulo e uma economia de palavras espetacular. Agora, o que é fantástico é ter feito isso com uma linguagem de vanguarda na música, nas letras, e ter sido um dos maiores sucessos da história da música brasileira. Pra vocês terem uma ideia, Roberto Carlos era o grande vendedor de discos. Quando vendia escandalosamente, vendia 100 mil. Em 73, 72. Eles venderam mais de 1 milhão. Né? Deu um problema no fornecimento de vinil. Né? Fizeram um show no Maracanãzinho, botaram 24 pessoas dentro do Maracanãzinho e mais 20 mil ficaram do lado de fora. Aliás, é um momento comovente isso. Nós vamos ver ainda, porque cantaram Rosa de Hiroshima, que é uma letra densa, uma música não menos lenta, e aquilo que era uma balbúrdia, as pessoas ficaram em silêncio para ouvir Rosa de Hiroshima. E de certo modo, não sei se a documentação anterior foi quando começou isso aqui, ó, nos estádios. Agora hoje é com celular. Né? Grandes, secos e molhados, não vai acontecer nunca mais nada parecido. Não com aquele impacto. Né? E de ver a sociedade conservadora de 73 fascinada por um grupo com uma estética andrógena, né? E no caso do Ney, que era o mais maquiado dele, sem que se soubesse direito quem era aquele. Rebolando de forma agressiva até, né? Ele mesmo reconhece isso, um pouco contestando ali a cafonalha que nos governava. E 50 anos depois, eu tenho que dizer boa noite, Bob Furuia, boa noite, Vólio Bene, boa noite, que nos governa. Que os quatro, como num teatro, conservem a mão sem nenhum gesto, que o vinho quente do coração lhe suba a cabeça espessa, que do bolso de cada um dos quatro, como num teatro, voem pombas, pombas brancas e amanheça. E o baixo sempre ali, fazendo a condução. Olha, os Secos e Molhados fizeram, enfim, um sucesso extraordinário. E aí tem aquela coisa assim, então tá lá, a música, João Ricardo e Cassiano Ricardo. Né? Não são parentes. Né? Cassiano Ricardo é um poeta brasileiro, que morreu em 74, fez parte da Semana de Arte Moderna, foi lá do grupo que depois... A Semana de Arte Moderna se dividiu, né? As correntes se dividiram entre a esquerda e a direita, ele ficou mais ligado a um grupo mais conservador e tal. Mas que diabo essa letra, né? Então como é que aquela gente com aquela roupa estranha, com uma musicalidade riquíssima, aliás tem aí um sintetizador nessa música mais adiante que o Zé Rodrigues usa, que os quatro, como num teatro, conservem a mão sem nenhum gesto, que o vinho quente do coração lhe suba a cabeça espessa, que do bolso de cada um
dos 4, como num teatro, vou em pombas. Pombas brancas e amanheço. Que 4? O que é isso? Né? Então, não se sabia direito, mas esse texto sai de um livro chamado Sobreviventes, um livro de poemas do Cassiano Ricardo, que é um livro tratando da Guerra Fria. Todos os textos, de algum modo, tratam da Guerra Fria, né? Do confronto mundial e etc. Né? O Cassiano Ricardo se opunha até, por exemplo, à corrida espacial, porque ele achava que isso era desnecessário, enfim, tem ali as suas concepções. E os 4 aqui são os 4 que mandam no mundo. Na concepção dele, segundo uma visão de 74, né? Estados Unidos, Rússia. Então, Rússia, União Soviética, né? França e Inglaterra. Então, que em vez, e se falava muito do risco de uma guerra atômica, né? Ele disse que os 4, como num teatro, conservem a mão sem nenhum gesto, e que o vinho quente do coração lhe sob a cabeça e do bolso saiam pombas. Então, você tinha as pessoas ouvindo uma pregação pacifista. Ah, mas não sabiam disso. Não importa, quem não sabia agora está sabendo. Né? E quem já sabia, sabia. Ora bolas. Sangue Latino de João Ricardo e Paulinho Mendonça. Preste atenção ao baixo, como sempre. Os ventos do norte não movem moinhos. Está falando do Sangue Latino, obviamente. Os ventos do norte são os Estados Unidos. Os moinhos são a utopia, a esperança lá do Cavaleiro. Lembra? Dom Quixote. Tchau, até amanhã. Beijo. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinho. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa, rompi tratados, traí os ritos, quebrei a lança, lancei no espaço. Um grito, um desabafo. E o que me importa é não estar vencido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos.